Pré-candidato André de Oliveira, prazer tê-lo conosco aqui nos microfones da cidade com esta oportunidade, e neste primeiro momento o tempo não será computado. O senhor vai fazer a sua apresentação aí, à sua disposição os microfones. Boa noite, Tanaka, todo o jornalismo da Rádio Cidade, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, nessa noite, para a gente poder debater um pouquinho aí a cidade de Itapema, falar um pouquinho das ideias do André, do Partido Novo. E é sempre uma alegria a gente estar aqui. Uma boa noite especial para os nossos ouvintes, né, da Rádio Cidade, sempre a rádio com uma grande audiência aqui da nossa região. E a gente está aqui para falar um pouquinho do que o André defende e também do que o Novo, né, defende para a política. A gente tem visto muito o Novo trabalhando, aqueles que acompanham mais política no Brasil aí, através dos seus deputados federais que têm dado show lá em Brasília, através do Marcel Van Hatten, Gilson Marques. Aqui no estado de Santa Catarina eu tive a oportunidade de ficar 30 dias como deputado estadual representando o Partido Novo, né? E a gente fez um trabalho muito bacana também, inclusive logo estaremos aqui prestando contas desses 30 dias de mandato, inclusive nas ruas também prestando contas para as pessoas. Então a gente tem uma ideia diferente de política. A gente é daquela ideia de fazer, né, uma política que não é olhar para os nossos interesses pessoais, mas uma política que pensa no bem comum, uma política que defende a liberdade, que defende as pessoas, né, que defende resultado, aquela política que defende gestão competente, técnica, que é basicamente, Tanaka, colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Tem um secretário que seja competente na função que ele exerce, que conheça da pasta que ele exerce, que saiba de gestão, né? Que se é da área de saúde, que saiba de saúde, se é da área de obras, que entenda de engenharia, que entenda de obras, enfim. Nós defendemos, por exemplo, né, processo seletivo, e eu, obviamente, que junto com o Partido Novo defendo essas ideias, por isso estou vinculado ao Partido Novo. A gente defende, por exemplo, processo seletivo para os cargos no executivo, e é com essas ideias de gestão qualificada, gente competente que consegue entregar resultado, que resultados esses que na cidade são muito visíveis porque chegam na ponta, na vida das pessoas, é que a gente se apresenta hoje à noite aqui, né, para poder discutir um pouquinho de Itapema e responder as perguntas ali do grande e competente quadro de jornalismo aqui da Rádio Cidade. Vamos então às perguntas que foram elaboradas pelos nossos jornalistas, nossos comunicadores aqui do Jornal da Cidade, tanto da primeira como da segunda edição. Agradecer sempre a nossa equipe de produção, o nosso Osmar Neto, Vini e também Flávio Silva e o nosso professor Helry Borges fazem parte da nossa equipe de jornalismo. Começamos então? Vamos lá. Vamos pra cima. Primeira das várias perguntas, o senhor tem 40 minutos, e aí dependerá do senhor aí quantas vai responder. Começamos? Escolhemos a primeira. A primeira pergunta, pré-candidato André de Oliveira conosco nesse quarto dia. Primeira pergunta, de número 10 é a pergunta. Como o senhor pretende tirar proveito da localização estratégica de Itapema entre Florianópolis e Balneário Camboriú para o benefício da cidade? Palavra com o senhor. Muito boa pergunta. Como a gente pretende, né, potencializar a nossa cidade, e eu vejo que é uma pergunta muito ligada ao desenvolvimento econômico, ao turismo. E veja bem, Tanaka, e essa é uma pergunta importante, por quê? Porque nós estamos numa localização estratégica, nós somos uma cidade maravilhosa, nós somos uma cidade hoje que cresceu, que cresce muito e que é procurada por pessoas no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, para morar, para viver, pela sua capacidade de desenvolvimento e também porque a gente está num paraíso. Vamos lá, né? A gente tem aí as nossas praias, a gente está na região do Brasil que mais cresce, que mais se desenvolve. As pessoas... Ontem mesmo eu estava em Florianópolis, hoje também, mas ontem uma pessoa falou assim pra mim, né? Tu és de Itapema, a cidade onde todo mundo quer, né, passar suas férias, deseja morar. Tu moras onde a gente deseja, né, tirar um tempinho para ficar. Enquanto as pessoas muitas vezes desejam passar férias aqui, muitas vindo para cá. E aí, como a gente aproveitar isso? Primeiro ponto fundamental que a gente precisa entender. Nós precisamos aproveitar esse crescimento astronômico de Itapema, focando no desenvolvimento econômico da cidade. E aí são duas coisas que eu considero muito importantes, Tanaka, e que precisa estar contemplada. Eu vejo que qualquer prefeito bem preparado precisa contemplar no seu plano de governo, que é o desenvolvimento econômico pensando em outras áreas da indústria, não só a construção civil, porque a construção civil é a nossa principal indústria e vai continuar sendo, mas ampliar o desenvolvimento econômico de Itapema para outras
áreas. E aí a gente tem já um projeto aí já de, sei lá, acho que 10, 15 anos e que ainda não saiu do papel, que é o tal, né, sonhado aí parque industrial. A gente precisa pensar muito no desenvolvimento da tecnologia, que Balneário e Florianópolis, inclusive as duas cidades que tu usou como referência, hoje são exemplos no desenvolvimento de tecnologia, né, com polos de desenvolvimento tecnológico, polos aceleradores de startups, né, favorecendo aí e atraindo pequenas empresas e empresas do ramo da tecnologia que podem no futuro virar unicórnios, empresas que explodem e crescem muito, enfim. Então esse é um ponto importante, né, abrir a nossa indústria para outros ramos, atrair novas indústrias, e para isso a gente precisa de investimento público, precisa pensar em parque industrial, infraestrutura, e precisa pensar em benefícios que atraiam essas empresas para cá. Consequentemente, vão gerar mais empregos e vão diversificar a nossa mão de obra, né? Vão dar mais opções para nossa mão de obra. E o segundo ponto, que eu deixei para o segundo, mas ele tem que ser priorizado, nós precisamos mudar essa realidade de Itapema, é a questão do turismo. E aí, por que eu falo isso? Porque assim, ó, hoje nós somos uma cidade considerada uma cidade de temporada. Muita gente lembra de Itapema, nossa, Itapema é super lotada no verão, né? Nos 3 meses ali, dezembro, janeiro, fevereiro, é uma cidade que bomba e tal, e muitas vezes as pessoas não lembram de Itapema o ano inteiro. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem muitas residências, muitos hotéis, muitas pousadas com baixa rotatividade de pessoas na baixa temporada. E isso é um problema porque que a gente vê que Balneário e Florianópolis, que são as referências novamente que você usou, já tem conseguido solucionar com a questão de colocar de verdade a cidade no mapa do turismo. E como é que se coloca uma cidade no mapa do turismo? Fazendo uma gestão técnica, uma gestão competente. A gente precisa trazer gente que de verdade entenda de turismo. Nós temos pessoas competentes aqui na cidade, nós temos pessoas qualificadas, né? Eu já estive conversando com alguns players aí do turismo aqui da cidade. Nós temos hoje hotéis aí referência na cidade, funcionando com alto padrão de qualidade. Então, assim, pessoas que conhecem o mercado e que sabem o caminho que a gente precisa tomar. E um dos caminhos é justamente atrair empresas. Então a gente precisa atrair, e eu digo empresas, atrair atrações no campo do turismo. Então não só abrir a indústria para outros mercados e deixar a cidade atrativa para que essas outras indústrias venham para a cidade, mas também fazer o mesmo trabalho de forma qualificada no turismo. A gente precisa fazer com que investidores no campo do turismo, investidores que têm parques de diversão, né? Hoje a gente tem um parque de tudo, né? Tem desde parque de dinossauro, parque da NASA, parque roda gigante, a gente tem parque de diversões, a gente tem, enfim, uma infinidade de equipamentos turísticos que a gente pode estar indo buscar em outras regiões, indo conversar com investidores e abrindo o mercado de Itapema. E aí o poder público tem um poder e uma responsabilidade muito grande, né, de atrair esses investidores para cá, para investir o seu dinheiro em Itapema, para fazer com que Itapema seja atrativa na baixa temporada também, porque o turista, quando vem para Itapema e na baixa temporada é mais frio e ele não consegue ir para a praia, se ele tiver outras opções, ele vai considerar vir para Itapema também durante, né, os meses aí de outono, inverno, enfim. Então a gente precisa atrair esses investidores para a cidade que investem nesses equipamentos de turismo, né? E aí não só nisso, mas não só nos equipamentos de turismo, na área da diversão, né, na área do entretenimento, mas também na área da gastronomia, abrir e buscar novos players que venham para cá investir em gastronomia qualificada, que a gente já tem uma gastronomia maravilhosa aqui, né, muito focada, muito vocacionada aos frutos do mar, mas que pode receber mais investimento. A gente pode buscar investidores, enfim, em diversos setores. E outro ponto fundamental para vocacionar a cidade para o turismo, para de verdade colocar Itapema no mapa do turismo do Brasil e até no mapa do turismo internacional, até porque a gente está numa rota turística, a gente tem Balneário aqui que hoje já recebe turista o ano inteiro, a gente tem Florianópolis que é uma cidade muito visitada, né? A gente precisa entrar nesse mapa aí, nesse roteiro, né, das cidades que são turísticas. Aí a gente precisa pensar também num calendário de eventos. A gente precisa pensar num calendário de festas. Hoje a gente tem, por exemplo, no mês, né, de outubro, muita gente do estado inteiro e do Brasil inteiro se desloca para Blumenau por causa da Oktoberfest. E assim a gente tem Pomerode se destacando no turismo e no calendário turístico. A gente tem outras cidades, né, focando em calendário. E a gente precisa pensar hoje, Itapema não tem uma atração, Itapema não tem uma festa, tem uma referência, não tem um evento que acontece que vem todo mundo para cá, e a gente precisa ter, porque essa cidade é maravilhosa, todo mundo quer vir para cá. A gente só precisa construir um calendário e uma agenda e pensar em eventos que sejam atrativos, porque a nossa cidade já é atrativa, a nossa cidade se vende sozinha. A gente precisa agora de uma gestão técnica, uma gestão eficiente. E para isso, Tanaka,
Tanto na área de desenvolvimento econômico e social, quanto na área de turismo, nós precisamos de quem sabe fazer. Tá? Nós precisamos pegar boas cabeças daqui ou próximas daqui e vamos para Gramado, vamos entender o que aconteceu lá, por que aquilo lá explodiu, vamos para Pomerode, vamos para Urubici, vamos entender como é que a gente, vamos lá em Balneário conversar com os players, vamos ver como é que a gente vira de verdade uma cidade turística, como é que a gente faz com que esse mercado gire o ano inteiro, para que o nosso empreendedor, você que está me escutando, que é empreendedor aqui de Itapema, que tem um comércio, que tem um restaurante, enfim, que tem uma lanchonete, você que é pequeno empreendedor, microempreendedor individual, para que você possa ter faturamento, ter público o ano inteiro, né? Não ficar só dependendo muitas vezes de temporada. Então, isso se faz de forma técnica e de forma qualificada. E aí, Tanaka, eu sei que eu estou demorando bastante para responder essa pergunta. O tempo é seu. Talvez eu vou responder poucas perguntas, mas eu vou querer explanar um pouco mais para responder de forma qualificada. E aí, nesse sentido, eu quero dizer assim, não sei se você conseguiu pegar, mas acredito que sim, mas para o nosso ouvinte que está ouvindo aí e não está me vendo, eu falo um pouco rápido, né? Mania de peixeiro, de nativeiro aqui de Itapema. Mas tem duas coisas que conecta, né? Esses dois pontos. O turismo, né? Essa qualificação da cidade para ser vocacionada de verdade ao turismo, e o desenvolvimento econômico e social, apesar de ser duas pastas diferentes, que é o quê? A atração de investidores. Tanto quando eu falei de desenvolvimento econômico e social, quanto quando eu falei de turismo, eu falei de uma coisa importante, atração de investidores. E para isso, Tanaka, nós precisamos transformar Itapema numa das melhores cidades do Brasil. E aí as pessoas, o André tá viajando. Não, é possível isso, porque a gente tem exemplo disso. A gente tem Joinville, que ganhou o prêmio de cidade empreendedora, Florianópolis, nós temos a pequena Ascurra, que estava entre as 10 cidades empreendedoras, né, do Brasil, uma pequena cidade aqui de Santa Catarina, concorrendo entre as 10, concorrendo com Joinville, concorrendo com Florianópolis, uma cidade administrada pelo Novo, através do prefeito Arão Josino, que tem essa política. Então, sim, a gente precisa se tornar uma cidade que é amiga, que é aberta ao empreendedor. A gente precisa facilitar a abertura de empresa. Hoje em Itapema, para se tirar um CNPJ, demora aí vários dias, aí, semanas, né? Então a gente precisa fazer com que isso aconteça com celeridade. A gente precisa dar espaço ao empreendedor. A gente precisa estar de portas abertas. Muitas vezes o empreendedor vem aqui querer empreender, o poder público coloca dificuldade. Enfim, então a gente precisa se tornar uma cidade empreendedora, a melhor cidade para se empreender no Brasil. Isso é possível se a gente desburocratizar, tirar as regras que não fazem sentido, facilitar a vida de quem quer empreender, quem quer gerar emprego e renda. E a melhor política social é a política do emprego. Então, se a gente favorecer a vinda de investimento, a vida de empreendedores para cá, a gente aumentar as possibilidades de emprego, a gente vai estar melhorando a qualidade de vida do cidadão itapemense, de todos aqueles trabalhadores aqui da cidade de Itapema. Quando eles tiverem mais opções, melhora a qualidade de vida deles. Então, acho que isso é fundamental. A atração de investidores, vocacionar a cidade para o turismo e foco no desenvolvimento econômico e social. Mantém a construção civil bombando, mas abre espaço para novas indústrias, vamos focar na construção do parque industrial, vamos dar benefício para vir novas indústrias para cá, novas empresas, foca na tecnologia, né, que traz muito resultado. Enfim, acho que esse é o caminho. Vamos à segunda pergunta? Vamos lá. Bora lá. Pré-candidato André de Oliveira do Novo. Segunda pergunta, de número 8. De que forma o senhor pretende melhorar a infraestrutura da cidade para garantir uma alta qualidade de vida aos residentes? Perfeito, vamos lá, infraestrutura, né? Aí a gente precisa lembrar, Tanaka, de algo que é fundamental e que aqui na nossa cidade pouco se fala. Nós temos, e aí o ouvinte que está me escutando, grava isso. Nós temos, pela nossa característica econômica, que é pujante, forte na construção civil, nós temos uma das principais ferramentas para investimento em infraestrutura, que o Estatuto das Cidades define aqui com muita força, que essa ferramenta se chama outorga onerosa. E aí, Tanaka, já vai aqui agora uma crítica à atual gestão, né? Porque assim, hoje a gente não sabe onde é que está o dinheiro da outorga onerosa. Vem aqui, se fala, tá nisso, tá naquilo, mas a gente não tem de forma clara, objetiva, transparente, onde é que está todo esse dinheiro. Porque para você que está nos ouvindo, cidadão itapemense, o que é a outorga onerosa? A outorga onerosa é uma arrecadação que é feita, é uma contribuição que é feita por parte das construtoras, para que se possa construir um pouco mais. Então, por exemplo, usando o exemplo assim de forma bem simples, né? A construtora vai construir um prédio aqui na minha praia, na rua 250 aqui. E aí ela pode construir 20 apartamentos. E aí com a outorga onerosa ela consegue construir 30% a mais, se ela comprar o máximo, né? Então de 20 ela vai poder construir 26, 30% a mais.
Para construir esses 6 apartamentos a mais, o que a construção civil faz? Ela compra esse potencial construtivo da prefeitura, isso é outorga onerosa. E para comprar esse dinheiro, ela repassa um valor para a prefeitura. Então vamos lá, que a outorga onerosa para esses 6 apartamentos a mais é R$500 mil. Então esses R$500 mil vai para a prefeitura. Segundo o Estatuto das Cidades, esse dinheiro tinha que ir para uma conta específica, que não vai. Deveria ir para uma conta específica, e esse dinheiro tem que ser usado em infraestrutura. E aí é o seguinte, esse instrumento, ele tem um potencial gigante em Itapema, como tem em Balneário Camboriú. Por quê? Porque aqui se constrói muito. Cidades que não têm vocação à construção civil, que a construção civil não é tão pujante como a nossa, não conseguem fazer arrecadações enormes com outorga onerosa. Nós conseguimos. E esse dinheiro precisa ir para a infraestrutura, para a mobilidade urbana. A gente pode usar esse dinheiro para melhorar a cidade, as calçadas, né, a acessibilidade. A gente pode usar esse dinheiro para pavimentação, a gente pode usar esse dinheiro para obras de mobilidade urbana, de infraestrutura mais pesadas, como pontes, como, né, elevados, como novos acessos. A gente pode usar esse dinheiro de outorga onerosa para investimento na urbanização, em equipamentos públicos aí, que reúnam as pessoas, as famílias, como praças, parques, né, áreas arborizadas, parques verdes, enfim. Tudo isso a gente tem esse instrumento da outorga onerosa. A questão hoje é que em Itapema a gente já está mais de 6 a 7 anos, né, quase, arrecadando outorga onerosa. O dinheiro arrecadado de outorga onerosa é astronômico e a gente não sabe onde está esse dinheiro. Se diz que dá tudo em asfalto na cidade, tudo bem, a cidade precisa de asfalto, mas a gente precisa ter transparência, saber onde está esse dinheiro. E com esse instrumento, o que dá pra gente fazer na cidade? Primeira coisa, que precisa de planejamento. A gente precisa planejar Itapema não só para 4 anos, a gente precisa planejar Itapema para 4, 8, 12. André, mas se tu for prefeito, tu não vai ficar 12, 16 anos. Tudo bem, mas tudo na vida tem que ter planejamento. Se o próximo gestor vai seguir o planejamento ou não, mas o planejamento te dá um norte. Hoje, o que a gente vê hoje em Itapema? As pessoas não sabem o que vão fazer ano que vem. Tem um projeto para fazer isso, tem um projeto para fazer aquilo. Tudo bem, tem projetos importantes na cidade, mas quando é que tu conecta tudo isso? E tu precisa de um planejamento estratégico para conectar tudo isso. Aquela montoeira de obra no Morretes, né? Montoeira de prédios lá no Morretes, que não, lá é interesse social, não foi cobrado outorga onerosa, sem 1 centavo de outorga onerosa. Não foi previsto a abertura de uma grande avenida no Morretes, não foi previsto, né, pensado em um binário para o Morretes, ou não foi previsto em conexão das ruas, uma avenida, já tem um binário lá atrás, não foi prevista a continuidade do binário, conexão com um binário, né, de forma vertical para juntar o túnel ali da entrada do Morretes, para ter uma mobilidade urbana. O Morretes daqui a um pouco já está travado. A gente sabe que tem alguns momentos horários do dia que já trava, né? A cidade inteira trava em alguns horários de pico aí, trava Morretes, trava Meia Praia, já trava o Tabuleiro, hoje já trava, ontem eu peguei um trânsito gigantesco lá no Sertãozinho, ali passando o túnel do Sertãozinho, vindo em direção ao Casa Branca, ali onde fica o coque, né? Então a gente pegou um trânsito gigante ali ontem também. Então assim, a cidade já está toda travada. Por quê? Porque o instrumento da outorga onerosa não tem sido usado da forma correta e não tem sido prestado contas. Então assim, cidadão itapemense, nós temos muito dinheiro de arrecadação de outorga onerosa e a previsão para os próximos anos é maior ainda. De forma planejada, de forma transparente, é possível a gente asfaltar nossas ruas, é possível a gente aumentar as áreas de parques e praças na cidade, é possível a gente resolver o nosso problema de acessibilidade das nossas calçadas, que tá um absurdo, tá uma bagunça na cidade. E aí eu tô falando de pavimentar as estradas, eu tô falando de pavimento mesmo, né? De asfalto mesmo. Agora tem algumas ruas aí que eles jogaram, e aqui é uma crítica mesmo, não é uma crítica porque a gente tem que pensar nisso. Não sei quanto que foi gasto de dinheiro público ali, mas assim, algumas ruas, como a rua lá do lado da igreja lá de Itapema, lá do centro, foi asfaltado faz o quê? 2 semanas, jogaram um asfalto lá, um piche, não sei qual que foi a ideia, e já tem buraco na rua. Então assim, tem coisas que só em Itapema a gente vê, né? Então assim, com esse instrumento da outorga onerosa dá para fazer muita coisa. Então acho que esse é o caminho, fazer um planejamento, o nosso plano de governo já vai prever algumas coisas importantes, e aí a gente precisa utilizar esse dinheiro para entregar grandes coisas, tá? Aí a gente vai entrar em mobilidade urbana. Eu acredito que deva ter perguntas sobre isso também, mas, por exemplo, mobilidade urbana não é só as pontes que tem que sair logo mais pontes, vai ter que sair novas avenidas. A gente precisa falar, o acesso a 306, a gente precisa ver como é que vai resolver o lado de Porto Belo, que não está resolvido. Não adianta só fazer a ponte, conectar na ponte, depois tem que resolver o lado de Porto Belo. A gente precisava pensar numa nova avenida na Meia Praia, que a 3ª avenida já foi feita no gargalo, já não tem mais como ampliar. Então, assim, a Avenida Beira Rio, já tem obra sendo liberada no Rio. Isso é falta de planejamento. Se construir obra na beira do rio, não vai dar para sair uma avenida Beira Rio. E aí depois vai fazer o que com a Meia Praia? Vai chegar uma hora que a única solução vai ser alargar a faixa de areia,
que eu também sou favorável, alarga a faixa de areia e faz uma avenida beira-mar, né? Conecta com o centro. Então, assim, isso são coisas que são importantes, que já se fala muito na cidade, são coisas, né, que o cidadão itapemense já conhece. É claro que isso precisa constar no planejamento, não ficar só na cabeça de alguém, porque vou fazer, não sei quando, mas vou fazer, sabe? E a gente executar. Então, o instrumento da outorga-onerosa, e dá para potencializar muito esse instrumento na cidade, dá pra gente entregar muito resultado. Então, a estratégia é essa. Organiza a outorga-onerosa de forma transparente, bota numa conta específica e planeja a cidade para 15, 20 anos. A gente vai apresentar esse planejamento, a gente vai apresentar isso, né, para a campanha, a gente já está em construção disso, e aí dá para entregar muita coisa. Seguimos. Próxima pergunta. Vamos lá. Aqui bora está. Lá. Aqui. Folgado, já estava querendo ler a pergunta. Vamos lá. A pergunta é de número 18. De que forma o senhor pretende gerenciar o crescimento urbano para proteger as áreas verdes e as áreas naturais de Itapema? Muito bom, muito bom. Primeiro ponto, isso é uma pergunta com relação à questão ambiental, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer para proteger as áreas de preservação da cidade é a gente trabalhar forte na questão do saneamento básico. Acho que é muito importante a gente conversar com a concessionária para a gente de alguma forma tentar avançar com o saneamento e, né, a rede de esgoto e o tratamento de esgoto da cidade. Isso aqui é algo fundamental. Deixando claro que a privatização aqui já foi importante porque a gente já avançou alguma coisa no saneamento, né? A gente tem a cidade vizinha, por exemplo, aqui, que o saneamento é quase zero em função ainda de estar na mão da casa ainda. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente precisa avançar na coleta, né, em todos os bairros de esgoto e no tratamento. A gente precisa depois trabalhar na limpeza e despoluição dos nossos rios e córregos. Ainda tem muito rio e muito córrego na cidade recebendo esgoto. Ainda tem muito, né? Muita ligação clandestina, muito esgoto indo para a rede pluvial, né? A rede fluvial, enfim, isso tudo a gente precisa resolver. E com relação ao crescimento, preservando o que a gente tem de bom aqui na cidade a partir, né, ambiental. A gente ainda tem muita área urbana para crescer, né? Então, sim, a gente ainda tem muita área urbana para crescer. A gente tem um diferencial de Balneário Camboriú, que é o seguinte: a gente não acaba em Camboriú logo atrás, né? A gente tem uma cidade muito grande ali, Morretes, Sertão do Trombudo, que é uma área, o Sertão do Trombudo ainda não completamente urbanizada, mas é uma área que é tranquila para urbanizar, porque não é uma área de floresta nativa, não é uma área, né, de preservação permanente, digamos assim. A gente pode avançar para lá. Então, assim, tem muita área para a cidade crescer de forma planejada, Tanaka. Tem muito para se fazer aqui, preservando. Não, a gente não precisa pensar na cidade de Itapema hoje em a gente avançar sobre as nossas áreas verdes, partindo do princípio de que a gente tem muito dentro da nossa área urbana que já está consolidada para avançar. É claro que tem algumas áreas verdes que estão dentro da área consolidada, da área urbana, e que aí que a gente já tem hoje o regulamento jurídico brasileiro e as leis aqui do município que regem isso, que permitem a construção civil e qualquer outro formato aí de indústria ou de empreendimento avançar nessas questões. Aí tem as questões legais. Mas eu penso que o que a gente tem hoje, inclusive foi um tema debatido na Câmara de Vereadores recentemente, a questão ali da linha, né, das áreas de preservação, enfim, e eu penso que o que a gente tem hoje, a gente tem muita coisa para explorar na cidade, mantendo as nossas reservas naturais e aquilo que a gente tem de bom. Agora, claro, a gente precisa preservar isso não poluindo, e o principal formato hoje, a principal fonte de poluição das nossas reservas naturais, e principalmente a nossa principal, né, ativo natural, que é o mar e os nossos rios, é a questão do esgoto. E daí a gente precisa falar de forma séria, discutir isso com a concessionária de forma séria, que é o avanço no tratamento de esgoto da cidade, e não só na coleta, né, no tratamento. Eu digo isso porque, assim, tem cidade que coleta tudo, mas não trata, não resolve. Tem que coletar e tratar. 7h30, nós vamos ao intervalo, né? São, parando o cronômetro agora, com 19 minutos, com 24 segundos, o tempo que vai restar ao pré-candidato André de Oliveira. Lembrando que no segundo bloco, além desse, com este tempo, ele pode utilizar dentro desse tempo os últimos 3 minutos para responder mais perguntas ou discorrer aí qual seja o assunto. Intervalo e voltamos em seguida com o pré-candidato André de Oliveira, do Partido Novo, nosso entrevistado de hoje. Continuamos, pré-candidato André de Oliveira? Hoje podemos continuar. Então vamos lá. Vamos lá, isso. A próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta é de número 31. Acessibilidade e inclusão habitacional.
Com Itapema tendo um dos metros quadrados mais altos do país, quais são suas propostas para garantir que haja opções de moradia acessível para todas as faixas de renda, evitando a exclusão habitacional dos cidadãos de menor poder aquisitivo? Muito boa pergunta. Eu vejo que aqui a gente tem que trabalhar em duas frentes, né? Primeira é moradias mais acessíveis, e a segunda, a gente precisa resolver um problema das moradias irregulares aqui na cidade, né? A gente tem um público hoje morando numa área irregular, que a gente sabe que é uma população que está vivendo numa situação que a gente não poderia permitir isso dentro da cidade, né? No seguinte sentido, imagina que tem lá, sei lá, hoje a estimativa é em torno de 1.000 famílias vivendo sem saneamento básico, sem água tratada, sem acesso à energia elétrica. Então, assim, a gente precisa olhar com um olhar de caridade para essas pessoas, e a gente precisa pensar numa proposta, né? Existe aí um programa do governo, parece que se pretende começar agora, não sei se vão começar ou o que já tem, mas que vão construir algumas casas, né? Então, assim, primeira coisa, uma das coisas que se dá para fazer muito obviamente, muito rapidamente, é com a outorga onerosa, que eu já falei lá ali atrás. Uma parte dessa outorga onerosa, principalmente a minha ideia seria dessa, produzida pelo bairro Morretes, ou seja, esses empreendimentos do Morretes, que se tenha uma arrecadação de outorga onerosa, né, esses futuros empreendimentos, e essa outorga onerosa fosse destinada então para a aquisição de áreas e para a construção de residências populares, seja para resolver esse problema das habitações irregulares, seja também para isso seria mais um programa social, né? E aí, no segundo ponto, que eu acho que daí é muito fundamental, e existe muitas empresas no Brasil fazendo isso, inclusive empresários aqui na cidade que, se incentivados, com certeza viriam para essa área, que é a da construção mesmo de habitação popular. A chamada Minha Casa Minha Vida aí, ou a Casa Verde Amarela, lá, né? Lá na época do governo Bolsonaro. Hoje acho que voltou a ser Minha Casa Minha Vida, né? E aí, como que a gente faz isso, Tanaka? Vamos lá. Qual que é o grande problema da construção do Minha Casa Minha Vida em Itapema? É o valor das áreas hoje aqui. A gente tem um custo de metro quadrado de terreno muito alto. Então, tu tem dificuldade de construir apartamentos, né, casas, enfim, de interesse social em função do custo de terreno. Então, poderia ser pensado aí numa parceria público-privada, onde a prefeitura entrava, de repente, com uma área e a iniciativa privada construía casas ou prédios, apartamentos populares, que pudesse ser vendido aí no faixa 1, faixa 2, até faixa 3 da Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é possível que isso aconteça na cidade de Itapema? É possível. Ou, de repente, chamar essas empresas, né, essas grandes empresas, e também os próprios investidores, os próprios consultores da cidade, identificar dentro deles aqueles que teriam vocação e teriam interesse em construir nesse padrão e fomentar de alguma forma. Então, vamos lá. Para resolver esse problema não está muito difícil, porque a gente tem a mão de obra em casa. A gente tem nós somos hoje a grande força da construção civil no Brasil, né? Se tu pegar Itapema, Porto Belo e Balneário Camboriú, e o litoral norte como um todo aqui, né? A grande potência da construção civil no Brasil está aqui. Então, assim, a gente tem a expertise, a gente sabe fazer obra, a gente sabe construir, né? Pessoas, empresários, players importantes estão aqui. Então a gente precisa chamar esse pessoal pro jogo e falar o seguinte: olha, a gente precisa trazer moradia a um custo mais baixo, né? Tem um cara aqui construindo moradias a um custo mais baixo já, muito legal, que a gente tem que chamar esse cara para conversa, para mesa, para apresentar o projeto, para apresentar soluções. E a iniciativa privada, a iniciativa pública, né, a prefeitura de Itapema ou o administrador tem que fomentar esse tipo de coisa. Então, assim, as casas construídas, né, com aquelas construídas com a forma de alumínio e concretadas de cima a baixo, tem uma obra assim lá no Alto São Bento. As obras construídas tem alguns padrões construtivos que a gente consegue construir a custo mais baixo. Então, assim, a gente precisa trazer isso para cá. O senhor ia buscar na iniciativa privada, na iniciativa privada. Na iniciativa privada, só que, percebam, a iniciativa privada, hoje o Brasil virou em muitos lugares a gente tem prefeitos empreendedores. Então, a gente tem prefeito no Brasil inteiro buscando a iniciativa privada para sua cidade. Vamos lá, agora dá um posicionamento aqui político, eleitoral, ideológico, né? Eu sou posicionado à direita, né? Eu sou um cara conservador, liberal na economia e conservador nos costumes. Então eu sou anti-Lula, né? Anti-PT. E o governo federal, em função dessa gestão econômica desastrosa, ele correu com muito dinheiro do Brasil. Tem muito investidor colocando dinheiro fora. Então o que acontece?
a iniciativa privada hoje é disputada a tapa aí pelos prefeitos, né? Pelos bons prefeitos empreendedores. Então a gente precisa facilitar as coisas. E aí eu vou dizer para ti, na iniciativa privada dentro de Itapema já dá para resolver muito problema. Eu já conversei com vários construtores que adorariam pagar o torre onerosa no Morretes, que não é pago, e colocar esse dinheiro para construir moradias, né? E aí assim, São José, Palhoça, tem muitos projetos de moradias de casa de interesse social. Hoje, inclusive, eu estava lá em Biguaçu almoçando com um construtor que constrói Minha Casa Minha Vida e está vendendo na faixa 3, na faixa de 300 a 330 mil reais um apartamento. Então, assim, tu vê, hoje em Itapema, 300 a 330 mil reais já seria um custo mais acessível, com financiamento da Caixa, Minha Casa Minha Vida. Então, assim, esse tipo de coisa precisa vir para cá. E para vir para cá, o que precisa fazer? Chamar essa galera, vão construir em Itapema? Qual que é a dificuldade de construir aqui? É a gente entender essa dificuldade. Hoje eu sei que uma das coisas que tranca o mercado é o alto custo do terreno. A gente precisa verificar como que o poder público pode ajudar nisso. Vamos à próxima pergunta para candidato André de Oliveira. Vamos lá. Próxima pergunta é a de número 28. Integração com outras forças de segurança. Como o senhor planeja integrar a Guarda Municipal com outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, para melhorar a coordenação e a eficácia das ações de segurança pública na cidade? É muito boa pergunta. Vamos lá. A Guarda Municipal, é importante a gente salientar uma coisa. Eu sou muito a favor da Guarda, eu acho que a Guarda ela é fundamental para nossa cidade. A gente só precisa entender que o recurso de segurança pública ele não fica no município. Muita gente não fala disso, né? E eu gosto de falar para a gente entender. O recurso de segurança pública ele fica no governo do estado. Então, sim, é um custo grande para a cidade ter uma Guarda Municipal. Agora, isso é permitido para Itapema e é bom que nós tenhamos, por quê? Porque nós somos uma cidade rica. A gente precisa falar isso. Porque se não for uma cidade rica, tu não mantém uma Guarda Municipal, ainda mais do tamanho da nossa. Agora que a gente já tem uma Guarda Municipal e ela é muito bem-vinda, a gente precisa integrar a Guarda Municipal com as forças de segurança de Estado, que é o responsável pela segurança pública. Então, por exemplo, o secretário de Segurança Pública que fica à frente da Guarda Municipal, né, do Departamento de Trânsito, enfim, da cidade, precisa trabalhar em conjunto com o nosso coronel, o tenente-coronel do Batalhão de Polícia Militar aqui, né, de Itapema. E precisa trabalhar alinhado, ou seja, com o delegado da Polícia Civil. Eu penso que a gente deveria montar um modelo que eu acho interessante que acontece hoje no governo do estado, que existe como se fosse um comitê de segurança pública, onde Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a secretário de Segurança Pública do município e Guarda Municipal, responsável pela Guarda Municipal, discutem e planejam, né, e organizam a segurança pública do município. E aqui em Itapema tem mais uma força de segurança que a gente tem também, que seria importante, de repente, apesar de ser uma força federal, mas está dentro da cidade, que é a Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, que seria importante, inclusive, participar das discussões. Por quê? Porque se a gente tiver, e aí, Tanaka, uma palavra importante, né? O caminho para organizar tudo isso seria um comitê, seria pensar de forma planejar um trabalho no longo do prazo e de forma integrada e de forma inteligente. A palavra seria inteligência. Por quê? Porque hoje segurança pública funciona com inteligência. A gente tem hoje os melhores resultados em segurança pública nas cidades que trabalham com inteligência, que trabalham na prevenção, que trabalham de forma unificada. Então hoje a Polícia Militar já tem trabalhado muito forte nos sistemas de câmeras para fazer monitoramento, para identificar as coisas, para poder fazer, né, o acompanhamento das áreas de risco da cidade. A gente tem algumas operações, né, importantes, especiais dentro da Polícia Militar, que podem fazer enfrentamento direto ao tráfico, podem fazer enfrentamento direto à criminalidade, né, aos criminosos instalados na cidade. A força e a inteligência ajuda a identificar isso. E aí a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Pública do município precisam estar atrelados a isso, precisam somar a isso. Então precisa ser criado um comitê, e aí a gente precisa entender que a Guarda Municipal não está para fazer frente à Polícia Militar, está para ajudar a Polícia Militar, está para trabalhar em conjunto, é uma força de segurança a mais. E aí esse comitê, em conjunto, com planejamento, com estratégias e com inteligência, pode daí definir ações em conjuntas. E aí eu te digo, por que não a Polícia Militar, para alguma ação, requerer auxílio da Guarda Municipal? E a Guarda Municipal atuar para trabalhar em conjunto? Por que não a
a Guarda Municipal, né, trabalhar em parceria e solicitar apoio em alguma operação específica da Polícia Militar. Isso eu sei que já acontece, mas isso pode acontecer de forma mais efetiva e mais coordenada. Então eu acho que a Secretaria de Segurança Pública tinha que trabalhar num formato de comitê onde onde a Polícia Militar tivesse integrada, a Polícia Civil integrada, de repente uma conversa aí também próxima com a Polícia Rodoviária Federal, que faz o controle, né, do tráfego e a segurança viária e a segurança pública da BR-101, e também o Corpo de Bombeiros, enfim. E esses 5 órgãos, né, em conjunto, pensando segurança pública não só no curto, mas no longo prazo e pensando em inteligência e com investimento público também, né? A gente consegue aí, com certeza, trazer mais resultado na segurança pública da cidade. Porque nós sempre fomos considerados uma cidade segura. E a gente tem visto muita coisa acontecendo na cidade e tem perdido esse selo de cidade segura. A gente precisa trabalhar forte contra a criminalidade e para isso a gente precisa da força do Estado, porque quem é responsável é o Estado. A gente precisa colocar o município à disposição do Estado nessa parceria e criar um comitê aí de inteligência para trabalhar essa parceria, para entender, né, onde cada um entraria. Eu vejo dessa forma, eu vejo que o município tem que trabalhar atrelado ao Estado, se colocando à disposição e facilitando a vida de quem é de verdade responsável pela segurança pública, porque esse embate eu já vi em algumas cidades onde a gestão da guarda ou a gestão municipal muitas vezes quer colocar a guarda municipal como o responsável da segurança pública da cidade. Isso não funciona e constitucionalmente isso está errado, né? A responsabilidade é do Estado e o dinheiro inclusive é do Estado. Seguimos. Próxima pergunta. Vamos lá. Agora deixar aqui os meus parabéns para Guarda Municipal de Itapema. Eu tive acesso aí, a gente tem encontrado na rua e conversado com alguns guardas. Eu percebo uma disposição da Guarda Municipal fantástica em ajudar a melhorar a segurança pública e a cidade como um todo, né? O trânsito, enfim. A próxima pergunta, de número 27, fortalecimento da Guarda Municipal. Quais são as suas propostas para fortalecer a Guarda Municipal recém-implantada em Itapema, garantindo que ela tenha os recursos, treinamento, equipamentos necessários para desempenhar suas funções de forma eficaz? Ficou no mesmo tema. Ficou no mesmo tema e daí eu só vou completar dizendo o seguinte, né? Eu não falei sobre investimentos na Guarda, a gente precisa que a Guarda esteja bem equipada para poder atuar, né, em conjunto e dar suporte. Uma coisa importante também de falar, Tanaka, a Guarda Municipal ela vem muito bem a calhar no município como o nosso, porque a gente está com um déficit de polícia militar gigante no estado inteiro. Agora o Jorginho anunciou que vai contratar mais, acho que é quase 700 policiais, né, se não me engano, né, ou um pouco mais. Mas assim, então vai ter um reforço no efetivo de polícia militar no estado, mas mesmo assim ainda não supre o déficit, né, que a gente tem. Então a Guarda Municipal aqui dá um suporte gigante para que a polícia militar possa, né, executar bem o trabalho com relação à segurança pública. Agora a Guarda Municipal precisa de equipamento, precisa de veículo, precisa de armas, precisa de treinamento, né? A nossa guarda é nova, então uma guarda que precisa de recursos, sejam recursos de ensino, de treinamento, sejam recursos físicos, né, automóveis, viaturas, seja, né, motoviaturas, enfim, seja equipamento balístico, que são as armas para poder utilizar na cidade, né, no combate ao crime. E é atrelado, obviamente, junto ao trabalho da Polícia Militar. Então isso é preciso investimento público. E aí eu digo o seguinte, não só do município, mas é preciso que a gente vá cobrar do Estado também investimento aqui na cidade nesse sentido. O Estado pode colocar recursos, a gente pode buscar recursos também de parlamentares, né? Que investem em segurança pública. Eu acho que segurança pública é pauta fundamental. O Novo tem como projetos prioritários defender saúde, educação e segurança pública. E aí nesse sentido a gente precisa investir muito. Então assim, eu acho que é importante pensar nisso também, de buscar recurso nessa área, porque eu já fui parlamentar por 30 dias, muito dinheiro do parlamento e muito dinheiro do governo estadual e federal vem para a segurança pública. E aí a gente pode tentar contemplar, nesse caso, a nossa Guarda Municipal também. Tá? Mas é preciso investimento, tanto em treinamento quanto em armamento e equipamentos para eles utilizarem, né? Senão, daqui a pouco nós vamos ter um monte de guarda dentro de escritório. E tudo bem, se for para trabalhar na inteligência, na estratégia, dá certo, mas a gente precisa dos guardas na rua, né? Mais uma pergunta. Vamos à próxima.
Temos 5 minutos. Pergunta número 21. Gestão e operacionalização. Quais são as suas propostas para garantir que o novo hospital de Itapema seja bem gerido e operacionalizado de forma eficiente para se tornar uma referência regional em saúde? Legal, isso é uma questão muito importante. Eu tenho só 5 minutos, senão eu podia usar os 3 minutos finais para falar, né? Então eu vou falar do hospital e já vou falar sobre a primeira parte da pergunta, que fala assim, gestão e operacionalização. Nós do Partido Novo, a gente defende uma gestão técnica com gente competente, com gente qualificada nas suas áreas de atuação. Então, uma das coisas que a gente defende, não só para o hospital, mas a gente defende para a cidade de Itapema, é um processo seletivo para a contratação dos cargos. O que seria isso, André? Seria que nós iríamos fazer processo seletivo para contratar secretário de saúde, ou seja, receber currículo de médicos, de profissionais da área de saúde, que entendem de gestão, que são qualificados. A gente ia receber currículo para secretário de obras, engenheiros, pessoas que têm experiência com obras de grande porte, com obras de infraestrutura, qualificadas. Então, assim, a gente ia contratar diretores nas secretarias técnicos, a gente ia dar uma enxugada na máquina pública, porque eu não vejo sentido em 200 e poucos cargos comissionados no município de Itapema. Proporcionalmente, nós temos mais que o triplo de cargos comissionados do que Florianópolis, proporcionalmente, gente, não em números absolutos, né? Então, eu vejo que a gente tem que cortar o cabidaço de emprego, colocar a gente técnica e competente nas áreas certas, fazer processo seletivo para isso. E aí no hospital a gente precisa caminhar para essa mesma linha, a área da gestão. O que dá certo em gestão hospitalar no Brasil, Tanaka? A OS, a Organização Social. É claro que precisa ser feito um bom processo licitatório para aquisição, né, para que uma OS faça a gestão do hospital. O hospital é uma área, na saúde, na verdade, é uma área que, não estou acusando ninguém aqui, apesar de que eu já fiz denúncia sobre a construção do nosso hospital aqui de Itapema, tá? Mas as denúncias estão lá no Ministério Público, estão lá nos órgãos de polícia para investigar, aí é com eles. Mas assim, é uma área onde se pode desviar muito dinheiro. Por quê? Porque quantas gases, quantas agulhas, quantas seringas foi usado no mês? Então é difícil o controle hospitalar. Então, assim, a gente precisa garantir a contratação de uma boa organização social, a gente precisa garantir uma autonomia para que o corpo gestor seja técnico, a gente precisa, nesse hospital municipal de Itapema, a gente precisa de convênios com o governo do estado, a gente precisa pactuar com o governo do estado e o governo federal. A gente tem um problema que a gente está perdendo repasse. E não sei se o cidadão de Itapema sabe, mas a gente está perdendo repasse de dinheiro da UPA porque ela ainda está lá como se estivesse em obra no governo federal. Eu estive em Brasília, eu nem dei muita publicidade para isso no começo porque eu cobrei diretamente essa questão das pessoas responsáveis. E o vereador Léo Cordeiro agora esteve lá em Brasília também e levantou a mesma informação, a gente trocou figurinhas, né? E esse é o dado que lá para o governo federal é como se a nossa UPA ainda tivesse em construção, ela não está trabalhando também 24 horas. E aí o que acontece é que a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo repasse que o governo federal poderia estar mandando para nós. Inclusive a gente estava correndo risco e parece-me que ainda estamos correndo risco de perder o dinheiro que a gente recebeu para a construção da UPA. Porque se tu não constrói, o governo federal manda tu devolver o dinheiro de volta. Então a gente precisa, inclusive, lá no governo federal, demonstrar que a UPA está finalizada, que ela vai começar a trabalhar 24 horas. Não sei como é que está agora, ia começar, né? Operar 24 horas. E a gente começar a receber esse repasse. Então, assim, o município de Itapema não tem caixa, não tem estrutura financeira para tocar o hospital daquele tamanho. E não é o André que está falando, qualquer especialista de saúde que tu pegar, tu vai entender isso. Não tem recurso para isso. A gente precisa de dinheiro do governo do estado, e aí eu não estou falando em entregar a gestão para o governo do estado, a gestão tem que ser via OS, ou organização social competente, quadros técnicos, gente responsável e fiscalização por parte do executivo, para ver realmente se o atendimento está sendo bem feito, se as coisas estão sendo resolvidas, para ver se o dinheiro está sendo bem gasto, né? Se a organização social está gerindo bem os recursos do hospital. Aporte do governo municipal, com certeza, pactuação para receber dinheiro do governo do estado e pactuação para receber dinheiro do governo federal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Ministério da Saúde tem possibilidade de aportar dinheiro no nosso hospital municipal. Precisa um técnico qualificado, competente, pegar o projeto debaixo do braço e lá entender qual é o trâmite e fazer o trâmite correto. Sem dinheiro do governo federal, sem dinheiro do governo do estado e sem uma boa gestão, né, por organização social, esse hospital, escuta o que eu estou dizendo para vocês, cidadão itapemense, esse hospital vai funcionar meia boca, vai funcionar com uma parte só pequena dos leitos e não vai entregar o resultado que a gente precisa, porque a gente tinha um hospital Santo Antônio que já não estava funcionando 100%.
aí a gente vai para uma obra só maior. Então, assim, só obra não resolve o problema. Para finalizar nesses últimos meus segundos, eu quero dizer que o compromisso do André de Oliveira, do Partido Novo, é com uma gestão técnica, uma gestão eficiente e dar oportunidade para todo mundo. Aquela pessoa ali que está nos escutando agora, né, que é de repente um funcionário público ou que tem competência em alguma área, poderá participar da nossa gestão no processo seletivo.